A compra dos 28 ventiladores pulmonares superfaturados em uma loja de vinhos no Amazonas, orquestrada segundo a PGR pelo governador Wilson Lima, foi o estopim para que o caso fosse investigado e denunciado no STJ. A Procuradoria-Geral da República denunciou Wilson Lima, o vice-governador, o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Flávio Antoni Filho, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, e outras 14 pessoas, entre servidores públicos e empresários. De acordo com a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, instalou-se no governo do Amazonas, sob o comando de Wilson Lima, uma organização criminosa que tinha por propósito a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir do direcionamento de contratações de insumos para o enfrentamento da pandemia. A PGR acusa o governador do Amazonas, Wilson Lima, de crimes cujas penas somam mais de 17 anos de reclusão. A denúncia apresentada pela PGR ao Superior Tribunal de Justiça refere-se ao caso da compra superfaturada de respiradores inadequados para o tratamento de pacientes graves da Covid-19. O processo segue em segredo de justiça. A denúncia acusa Wilson Lima de exercer o comando de uma organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, sobretudo dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato, estando em curso no artigo 2º, parágrafos 3 e 4 do inciso 2 da Lei 12.850/13, no artigo 89 da Lei 8666/93 e também no artigo 312 do Código Penal Brasileiro e no artigo 2º do parágrafo 1º da Lei 12.850/13. O artigo 2º da Lei 12.850 estabelece como pena para o crime de organização criminosa reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. A pena pode ser agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, e pode ser aumentada de 1/6 a 2/3 se há participação de funcionário público. O artigo 89 da Lei 866, que regulamenta as licitações e contratos da administração pública, diz que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade podem gerar pena de detenção de 3 a 5 anos e multa. Na mesma pena, incorre quem, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou da inexigibilidade legal para celebrar contrato com o poder público. O artigo 96, também da Lei 866, diz que fraudar em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente, elevando arbitrariamente os preços ou tornando por qualquer modo injustamente mais onerosa a proposta ou a execução do contrato, pode ser condenado a pena de detenção de 3 a 6 anos, além de multa. O artigo 312 do Código Penal Brasileiro diz que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, leva a pena de reclusão de 2 a 12 anos, além de multa. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. A pena de detenção é de 3 meses a 1 ano. Por fim, o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.850 define para o ato de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa,
sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Durante a CPI da Covid-19, o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, pediu que o governador seja ouvido e preste esclarecimento do que levou o Estado ao caos na saúde durante a pandemia. Do artigo 14, inciso 10, alineado do Regimento Interno do Senado Federal, para indagar de Vossa Excelência quando será convocada a reunião deliberativa deste colegiado destinada a votar os requerimentos de convocação de autoridades estaduais e municipais a respeito de irregularidades na utilização de repasses federais para o combate à Covid-19. É sabido por todos que o requerimento do senador Girão também tem como foco a investigação da correta aplicação dos recursos federais no âmbito dos estados e municípios. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, somente até outubro do ano passado foram realizadas 51 operações da Polícia Federal, abrangendo 18 estados da Federação, com operações em prefeituras e governos estaduais. Isso representa, nessas investigações, apenas nessas, a movimentação de cerca de 2 bilhões de reais em recursos públicos destinados ao combate à Covid. Há suspeita de superfaturamento na aquisição de insumos para a prevenção e combate à pandemia, fraudes nas compras de respiradores, superfaturamento em contratos para a compra de máscaras, entre outros. Portanto, senhor presidente, a convocação de autoridades estaduais e municipais é medida urgente. Veja o caso do estado do Amazonas, senhor presidente. É tão grave a situação que levou a Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal, com o objetivo de investigar desvios de recursos, a determinar busca e apreensão na casa de secretários, na residência do governador, no palácio, tudo autorizado pelo ministro Francisco Falcão do STJ. Foi pedida a prisão do próprio governador. Há pedido de afastamento do governador do cargo. Portanto, senhor presidente, nós estamos diante de situações gravíssimas. Segundo a Polícia Federal, os ilícitos envolvem desvios de recursos públicos da ordem de, no mínimo, 3 milhões de reais. Eu sei que Vossa Excelência tem tido zelo na condução dos trabalhos dessa CPI. Nós já aprovamos 2 requerimentos relativos ao estado do Amazonas. Queremos aprovar em relação a outros estados da federação. Mas veja, esse governador tem pedido de afastamento do cargo. A situação, portanto, é uma situação gravíssima. E eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência que declinasse aos membros dessa CPI em que momento nós vamos colocar para votação o requerimento de convocação do governador do estado do Amazonas, e Vossa Excelência já deixou claro para esta comissão que não atua aqui para blindar o estado de Vossa Excelência, porque nós já aprovamos 2 requerimentos de lá. Mas eu queria que Vossa Excelência sinalizasse para a comissão quando é que nós vamos pautar a convocação do governador. Estou começando por esse, que é uma situação mais evidente e já há elementos robustecendo os trabalhos da CPI, mas eu tenho aqui a relação de todas as outras operações da Polícia Federal que aconteceu no âmbito dos estados. O que apurou, o que detectou, quais são as fundadas suspeitas que há. Portanto, é a palavra pela ordem que faço a Vossa Excelência, rogando que possamos ter data e hora para votar esses requerimentos, também fazendo com que essa investigação aprofunde na busca de possíveis maus feitos que aconteceram nos estados e municípios. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também durante a CPI, informou que recursos não faltaram ao Estado. Que foi uma questão de recurso, não. Eles tinham os recursos, eles poderiam fazer o uso que tivesse dentro do plano de contingência. Adquirir respiradores e não é função do governo federal, quando ele repassa, ele fala, tem que estar na referência do que você vai fazer para a Covid, mas não dizer, olha, isso você pode, você não pode comprar. Isso é um critério deles. Naquela pandemia,
é mais factível de se analisar a performance dos governos, porque eles tinham o mesmo problema sobre a mesa e tomaram decisões diferentes com os seus técnicos. Com a acusação de líder de organização criminosa, Wilson Lima, se ouvido pela CPI, deverá explicar quanto às acusações imputadas sobre ele.